Estamos no ar. Minha gente, hoje o dia pega fogo. Aliás, se prepare. Se prepare porque vai ter resposta para algumas lives que aconteceram aqui na região de Porto Alegre, criticando alguns colegas de trabalho. Sabe como é que é e tudo mais? A gente vai falar na sequência no Donos da Bola. Mas coloca a enquete na tela do programa. Vai lá, vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Por que o Inter não consegue vencer no Gauchão? O sistema defensivo é fraco, os erros individuais, erros coletivos, grupo insuficiente. O Internacional ontem empatou em 2-2 com a equipe do Caxias no estádio Beira-Rio. E Fabiano Baldasso, tu precisa se manifestar. Faz 3 meses que todos os dias, desde que o Inter jogou contra o Palmeiras no ano passado, eu digo o que o Inter precisa e cobro que se faça o que o Inter precisa. Faz 3 meses que eu peço todos os dias a contratação do 5, do 8 e do 9. O Internacional tinha 3 meses para fazer os mínimos movimentos que precisava fazer para se tornar um time super competitivo na temporada. O Inter não fez até hoje esses movimentos do time titular e mandou embora 10 jogadores e hoje tem um banco de reserva sem a menor condição. Eu convivi nos últimos 3 meses com colegas de trabalho e o recado é direto para eles, dizendo que é normal, Baldasso, calma, Baldasso, paciência, Baldasso, não tem dinheiro, Baldasso, responsabilidade financeira do clube, Baldasso, não dá para jogar dinheiro pela janela. Tá aí o que está acontecendo. Tá aí o que está acontecendo. Eu digo para vocês com todas as letras, olhando para vocês que estão em casa, o Internacional hoje tem o pior grupo de jogadores entre os grandes do futebol brasileiro. O pior grupo de jogadores entre os grandes do futebol brasileiro. E digo mais, o Internacional hoje tem 8 bons jogadores. 8. Os 8 que ontem no primeiro tempo fizeram uma boa partida, saiu 1-0, o time degringolou e aí o Mano Menezes teve que olhar para o banco para fazer substituições. E aí era aquilo. E eu não estou condenando o Luca, o Estevão, o Lucas Ramos, que eu não sei se vão ser bons jogadores de futebol, mas eu ainda tenho que dar o benefício da dúvida. Mas não estão prontos. Não tem minutagem, não tem rodagem para substituir o Alan Patrick e o Pedro Henrique, estes sim jogadores diferenciados. Paciência, e eu tenho que ouvir, a gente vai repercutir depois a entrevista mais patética de um dirigente nos últimos 20 anos do Internacional. Vocês vão se mexer ou não vão se mexer? Sabe qual é a situação da torcida do Inter hoje? Eu vou dizer para vocês, nós terminamos o ano passado inflados, com a alegria e o entusiasmo de faltar muito pouco para brigar por títulos dessa temporada. E o nosso rival estava morto, o Grêmio estava morto em dezembro. Sabe o que aconteceu? O Grêmio se remontou e hoje tem um grupo melhor que do Internacional. E sabe o nosso entusiasmo? O nosso entusiasmo do ano passado até agora murchou que nem um balão no final de uma festa de aniversário. É isso que fizeram. Não me peçam mais paciência. Não me peçam mais paciência. Inclusive vocês, colegas de bancada. Acabou a paciência. Taigor Jank, o que a direção do Internacional falou, Taigor Jank? Pouca coisa, muita coisa, mas que dá para tirar quase nada. JB, abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. A gente teve ontem a manifestação do Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, e a gente imaginava, bom, agora vão vir esclarecimentos, aprofundamentos sobre os anseios do torcedor, os movimentos de mercado que o clube precisa fazer. Nem tanto. A gente vai tentar filtrar um pouco o que de melhor ou menos pior foi dito na entrevista do vice de futebol do Inter. O Internacional, como disse o Mano, o Internacional está correndo o mundo atrás dos jogadores, né? Só que tem jogadores que são mais caros, chegam antes do mercado, contrata o jogador, né? Acontece, e vocês todos sabem que o Internacional não vive numa situação financeira excelente, né? Não pode, tem jogador que tu não consegue bancar, né? Mas os jogadores vão chegar, tá? Os jogadores vão chegar no momento adequado, no momento que nós fecharmos
os negócios, e vão chegar aqui na hora que a gente tiver condições de trazer. Opa, eu tô aqui sem fôlego, né? Mas enfim, o vice de futebol do Inter se manifestou, não disse muita coisa, parecia perdido, com pensamentos confusos. Quando falava uma situação era muito mais do que o Mano já tinha dito e ele repetia. Fabiano Baldasso. O Felipe Becker merece todo o nosso respeito, é um grande colorado, tem um trabalho estabelecido no futebol, inclusive nas categorias de base do Internacional, mas como vice de futebol ontem deu uma das entrevistas mais patéticas e constrangedoras da história do clube. Foi assim, ó, digna dos piores momentos de Denis Abraão como dirigente do Grêmio. Forte. Eu queria dizer para você do seguinte, primeiro, o tom errado, não era aquele o tom da entrevista ontem pela indignação da torcida. Segundo, falando que não há prazo para contratar e vamos contratar no momento adequado. Qual é o momento adequado? Eu não tenho time, não tenho banco. Outra coisa, tá? Eu acho muito engraçado que o dirigente de futebol, quando quer desvalorizar a opinião da torcida, ele diz, o torcedor é assim mesmo. Quando perde, ele reclama. Não, nós não somos idiotas. Nós estamos reclamando da direção do Internacional porque vocês não contratam. Vocês falam em não fazer loucura no mercado. Façam a loucura. Façam agora a loucura, porque se não fizer a loucura no mercado, o Inter não vai ganhar nada. Se não fizer a loucura, o Inter não vai avançar nas competições, o Inter vai perder dinheiro, o Inter precisa da loucura. O Inter não deu, através da entrevista do Becker, não deu tempo para a contratação, não deu satisfação à torcida, foi um constrangimento essa entrevista, mas um constrangimento, e a pior de todas, Ribeiro, a pior de todas é tu dizer, e o Mano também falou isso, ué, vocês não pediam a base, agora estão todos na base, sejam coerentes. Vocês querem aplicar para quem? Tem guri no banco do Internacional porque vocês não conseguiram contratar, senão não teria. Vocês não conseguiram contratar. Aliás, o que o William Thomas faz no Internacional que não consegue amarrar um negócio? Um negócio consegue amarrar o William Thomas. Nada, nada. Cadê o William Thomas? Cadê o Gustavo Grossi, que não sai nada da base do Internacional? Esses profissionais vão ser contestados em algum momento ou nós vamos ver tudo ruim como estamos vendo? Muito bem, eu quero dizer o seguinte, eu em primeiro lugar, eu quero dizer que eu respeito muito até a forma epidérmica como se manifesta o Fabiano Baldasso, porque ele é, e é inegável isso, o maior representante da torcida colorada nas redes sociais, nos veículos de comunicação. O Baldasso é gigante, né? E ele tem uma capacidade de engajamento, todo mundo já sabe, eu já estou careca, você, né, já sabe muito bem. Então eu respeito muito, né, o desabafo do Fabiano Baldasso. Aceito, inclusive, que grande parte da torcida, assim como ele, está colocando em dúvida, inclusive, a real condição desse time do Internacional, muito elogiado no final do ano passado. Eu compreendo isso aí. Só que eu tenho que dizer a minha verdade. E a minha verdade se contrapõe um pouco à leitura que o Fabiano Baldasso faz do momento do Internacional. Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos muito acostumados aqui a ouvir e gostar de dirigentes eloquentes, entendeu? Que dizem o que a gente quer ouvir. A gente está muito acostumado com isso e fica batendo palma. Eu até acho que o tom da entrevista talvez não fosse o adequado. Porque o Felipe Becker tem um estilo, né, mais ponderado, né, mais calmo, mas esse é o seu estilo. E ele não poderia dizer, mesmo no momento de ira da torcida, vamos dizer assim, algo só para a torcida gostar de ouvir. Ele estaria sendo mentiroso. Ele estaria iludindo. O que o Felipe Becker disse ontem foi a verdade. Só que às vezes a verdade dói. E qual é a verdade? A verdade, eu tenho também dito há muito tempo aqui nesse programa, Baldasso, é que o Internacional não tem de onde tirar dinheiro se não vender jogadores. Fecha as portas, vira um clube de piscinas. Vira um clube de piscinas. Essa é a realidade. Quando o Internacional diz que está varando o planeta, é óbvio que está aí um conceito de que o Inter realmente não sabe exatamente o que é. Porque quando você procura muita coisa, você não tem o alvo certo. Mas identifica a dificuldade que o Inter tem de competir em determinados jogadores. Por quê? Porque falta aspecto financeiro. E nós temos que começar a admitir esta realidade. E qual é a solução? A solução é
o Internacional contratar quando puder contratar. Se isso te revolta, se quando ele fala no momento adequado te revolta, eu entendo. Mas essa é a verdade. E tu quer que o teu dirigente minta pra ti? Não, ele tá falando a verdade. Eu vou te dizer por que não é a verdade. Não é a verdade porque o Inter abriu 3,5 milhões de reais na folha de pagamento. Não é verdade porque o clube que quer coisas maiores, o clube tem que se endividar. Tem que se endividar. Tem que fazer a aventura. Não adianta, esse é o futebol. Se tu não fizer um movimento, o Internacional tem possibilidade de crédito no mercado. O Inter teria condições de contratar um jogador afirmado, de gastar um pouco mais. Ou tu acha que o Grêmio contratou todos os jogadores que contratou com dinheiro em caixa? O Inter já fez, ele contratou o Wanderson. Ou tu acha que o dinheiro saiu da onde? Meu querido, deixa eu te explicar uma coisa. O Inter hoje não briga por nada no futebol brasileiro. Nada. O Internacional não briga por nada, por nenhum título. Esta definição, ela tem que mudar qualquer parâmetro e patamar estabelecido sobre contratações. Porque no momento em que se chega à conclusão de que o que tem hoje não briga por nada, joga as tuas convicções no lixo, muda e faz um time que vai brigar. Porque senão, não tem sentido eu torcer aqui, não tem sentido o Inter existir lá, nada mais tem sentido. Apenas uma pergunta para Fabiano Baldasso. Qual o Inter que tu acha que é verdadeiro, do primeiro tempo ou do segundo? E diz aí, qual é o Inter que é verdadeiro? Eu vou te dizer qual que é verdadeiro. Os dois, porque o do primeiro tempo, enquanto rendeu com os 8 bons jogadores que tem, funcionou. E o do segundo tempo, quando precisou do banco que não tem, não funcionou. Mas o Baldasso, o que o Inter é mais? O do primeiro ou do segundo tempo? É óbvio que é o do primeiro tempo. Não, o do primeiro tempo esse ano só foi ali. Em nenhum outro momento foi. Não foi nenhum outro momento, só foi ali no primeiro tempo. Baldasso. O Internacional tem um bom time de futebol que precisa agregar qualidade. Isso até o Inter sabe disso. Eu tô vendo que sabe, só não resolve, né? Só não resolve. Só que o Inter, a última vez que fez o que tu quis, o que tu quer, sobressaltado, apertado de tempo, contratou 2 jogadores insuficientes. O Inter não pode repetir isso aí. Mas por que tá sobressaltado de tempo? Me explica. Sabe por que está sobressaltado de tempo? Porque podia ter começado esse processo em novembro do ano passado. Está sobressaltado de tempo porque não fez. Aí agora vocês, JB, Taigor e Ribeiro Neto, vão vir aqui falar. Tu vê, o Inter está apertado de tempo. Vocês passaram 3 meses dizendo que era normal. O Inter vocês passaram 3 meses aqui dizendo calma, Baldasso, paciência, responsabilidade. Tá aí, eu avisei. O Inter precisava vender Johnny Maurício, até tu sabe disso. E não conseguiu vender. Ficou com os jogadores e aí não tem dinheiro para contratar. Onde estão os investidores? Tu me desculpe. Não é toda hora que tem o Sonda ou o óleo da soja lá. Não é toda hora. Com a atual gestão não teve nenhuma até agora. César, quero te ouvir. Eu queria ponderar. O jogo de ontem é um retrato importante do que nós temos com relação ao Internacional, tá? O primeiro tempo brilhou muito a qualidade do Wanderson, a qualidade do Pedro Henrique. O Inter fez, para mim, por 15, 20 minutos, o seu melhor momento na temporada. Agora, é evidente a falta de alguns espaços dentro do Inter. E ele é tão evidente que ele se fez também dentro do jogo. A bola circulando a área e nada de conclusão. O Inter não matou o jogo no primeiro tempo. Vem o segundo tempo. A leitura de que falta peça. O problema que eu tenho alertado aqui, me parece importante, não é que falta peça no Inter. Falta peça no time. O Baldasso tem razão. Faltou 5, faltou 8, faltou 9. Tá bem. Tá tudo certo. Agora, não é isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O Inter muda de padrão quando substitui. O bom time que o Ribeiro relata, e tá certo, porque o time, mesmo que tenha 3 jogadores abaixo, é um bom time de futebol. Nós sabemos disso. Se for para o enfrentamento, vai fazer adversários que forem atacar esse time do Inter, vão enfrentar dificuldades com a velocidade do Wanderson, com a velocidade do Pedro Henrique, vão enfrentar dificuldades. Qual é o poder de fogo que tu acha que o Inter vai ter no Grenal? Vamos lá, qual é o poder de fogo que tu acha que o Inter tem no Grenal? Eu queria só colocando agora, quando o Inter mexe, gente, quem não tá vendo isso... Qual é o time que tem essa capacidade no Brasil? De que... Flamengo, Palmeiras. Tu quer o quê? De que tem um grupo recheado de várias opções. Só um pouquinho. isso. César, me permite. Tu tá me perguntando qual é o grupo que tem a capacidade de olhar no banco e ver que tem soluções para algumas situações? Todos.
Todos têm. O Grêmio tem. Não, o Grêmio não tem. tem. O Grêmio vai ter que escolher entre o Cristal, do Bitelo e o Vina. O Inter não tem Tu isso. não sabe. Não tem. Tu não Tem O Grêmio não tem esse problema. Ribeiro, mas Ribeiro, quem é o lateral esquerdo reserva é um menino, quem é o lateral direito reserva é o Mário que não tá caminhando. de Deus, falta, não é que falta, Ribeiro. Como Ribeiro. assim? O Mário Fernandes está caminhando. Como assim? Não, ele não entendi. tá bem Não, ainda. não, mas e do meio pra frente, Entendeu? Ribeiro? Não, aí tu vai. Ontem o Inter botou o alemão pra jogar, Ribeiro. O Inter. Ué, mas o alemão era a nova coqueluche. Eu sei. Ô, Ribeiro, Ah, Ribeiro, não, Ribeiro, nós estamos para. falando sério, Ribeiro, Não nós começa a estamos falando debochar. sério. Se Nós estamos falando sério. debochar e desrespeito com quem está sentindo nesse momento e sofrendo o que fizeram. pelo Não contrário, começa a eu debochar. estou respeitando, mas eu estou tinha colocando no a banco verdade. ontem. Eu tinha no banco ontem o Mosquito, o Estevão e o Luca, que não tem a mínima minutagem para substituir Pedro Henrique e Alan Patrick. Eu tinha o Alemão, que não é solução. Eu tinha o Matheus Dias, que é um menino que também não tem minutagem. Eu não tinha solução para nada no banco. Eu não tenho solução para nada, porque mandaram 10 jogadores embora e não contrataram ninguém, Ribeiro. E aí é bom, Ribeiro, a gente pode morrer nas teses, não tem problema. Agora nós Morrer temos. na tese, eu não Não, entendi. não, Tu é porque poderia a me gente explicar? pode discutir, esse jogador agrega e tal. O que a gente tem que colocar aqui é o fato. O fato. Qual é o fato? O jogo. Tu não sabe qual é. Então me diz tu. Eu perguntei pro Baldasso, pergunto pra ti. Qual é a verdade do Inter? Não, Me diz. o Me diz. fato, Ribeiro. Qual é a verdade do time do O Inter? fato é que o Inter, quando olhou pro banco e mexeu, tomou uma roda do Caxias. Não tomou uma roda do Caxias? Que jogo tu viu? O segundo tempo do Inter, o Caxias botou Por uma linha de demérito 3. do Inter, não por mérito do Caxias, mas pelo amor... Nós vamos futebol, analisar o jogo Ribeiro. ou não vamos analisar o jogo? Tá bom? Futebol, Ribeiro. Então eu vou começar. Eu vou começar analisando o jogo. A minha grande preocupação, ontem eu comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes, a minha grande preocupação do que aconteceu ontem no estádio de Beira-Rio não é desempenho. Para. Porque desempenho o Inter prova. É bem verdade que não como terminou o ano, porque é uma outra competição e eu aceito essa tese de outra competição. O Inter nos mostrou no primeiro tempo que eles têm desempenho. Que ele é muito parecido com aquilo que nós vimos e elogiamos muito no final da temporada. O que me preocupa é o que aconteceu ontem, que foi minimizado, normalizado e até omitido nas entrevistas coletivas, foi um verdadeiro apagão que é inadmissível que o Inter teve com o grupo experiente que teve. É isso que me preocupa. Mas aí não mas é tu muito tá entrando menos no pela subjetivo. qualidade do grupo, é muito mais pela questão de emocional e de temperamento que o time não pode ter. Isso foi minimizado e não foi nem falado durante a coletiva. Tu quer reduzir o problema do Inter, que é do tamanho de um rinoceronte, a postura emocional durante o jogo contra o Caxias? Tu tá contra-argumentando com a gente falando da boa atuação do primeiro tempo? Tu quer que eu discuta o quê contigo? Que o Pedro Henrique, o Alan Patrick, o Eu quero Wanderson que tu discuta de são bons porquê. jogadores? Eu quero saber. Todo mundo sabe que eles são bons jogadores. Todo mundo Baldasso, sabe. Vamos discutir os porquês. Não, Por que tu acha que o Inter mudou tanto do primeiro pro eu segundo vou te tempo? discutir os porquês. Ontem aconteceu um problema com o time do Inter durante o jogo. Porque aconteceu com o time rigorosamente o que tu estás dizendo. O time construía uma bela atuação, teve o gol irregular, mas teve o gol, e a partir dali o Internacional recua, se submete e tem problemas. Tu sabe o que acontece com todos os times que entram nesse tipo de situação? Tu faz substituições. E aí começou o problema do Inter, porque é o pior grupo entre todos os grandes do futebol brasileiro. É que eu tenho uma linha um pouco diferente da tua. Eu inclusive te ouvi ontem, Baldasso, eu tenho uma linha um pouco diferente falando especificamente sobre o jogo, tá? Eu não acho que o Inter baixou ou propositalmente foi jogar lá atrás. O que eu acho do jogo de ontem, primeiro, tá? Um elogio ao time do Caxias e ao trabalho do treinador, que é um menino ainda jovem, né? Um belíssimo elogio. Já tinha visto contra o Grêmio, já tinha gostado, vi contra o Esportivo, gostei mais. E ontem, contra o Internacional, o treinador mexeu na estrutura e foi bem o time do Caxias. Mas tu tomou um rodeio no primeiro tempo. Elogio que tem que elogiar, mas fala toda a verdade. O Inter era pra ter feito 3 ou 4 no primeiro tempo. Ribeiro, o Inter é melhor que o Caxias, Ribeiro. Não é muito melhor que o Caxias. Tá, Ribeiro, ninguém tá discutindo isso, cara. Não, tu tá omitindo parte da Eu verdade. não tô omitindo, eu tô dizendo que o time do Caxias resolveu jogar no Beira-Rio e jogou. É isso que eu tô dizendo. Quando o Caxias tentou se organizar lá para tentar se defender, não conseguiu jogar. O Inter perde oportunidades, o Pedro Henrique chuta na trave, o Wanderson perde um gol, o goleiro faz uma grande defesa. Depois que o Caxias resolveu jogar, o Caxias, assim como o Ipiranga, que mesmo tomando 3-0, também jogou. O Ipiranga também jogou no Beira-Rio, é preciso dizer isso. O Ipiranga jogou dentro do campo do Inter, grande parte do tempo.
O Caxias jogou dentro do campo do Inter também. Aí é que tá, e essa proposição que eu digo para vocês, por que acontece isso? Por que um time que domina tanto como dominou o seu adversário no primeiro tempo inteiro, que era para ter matado o jogo, entra no segundo tempo amorfo, lento, descomprometido? É isso que eu quero entender e que ninguém conseguiu explicar até agora. Deixa eu ver se eu... É isso que me preocupa. Se resolver isso, o Inter briga com o Flamengo e com o Palmeiras pelos Mas títulos tu do Brasil. sabe, eu sempre disse pra ti, desde sempre, que o Internacional não tem time pra ganhar de Flamengo e Palmeiras. E vamos aceitar isso? Não é aceitar. Pra isso, tu tem que ter um poder financeiro pra contratar jogadores E não- diferenciados que o Inter não tem. O que é poder financeiro pra ti? Gente, a gente tem que olhar, vamos grenalizar e pegar o nosso contexto do Rio Grande do Sul. O Grêmio fez movimentos para fazer um bom time para sua remontagem, que não foram movimentos rigorosamente alinhados com o que o Grêmio podia gastar. Nós sabemos aqui que o Grêmio gastou mais, César, do que Bem podia mais, gastar. bem mais. Porque o Grêmio precisava fazer isso. Claro. Que era o que o Inter deveria estar fazendo neste momento. Gastando mais do que podia gastar. Porque mais caro do que tudo é tu de novo passar um ano sem brigar por título. Tá, eu só quero colocar a semelhança, eu vou falar sobre isso, é um negócio delicado, mas a gente tem que falar. Existe uma semelhança importante entre esse Inter e o Grêmio de 2021. O Grêmio que cai. Mas só brincando, Tá. vocês estão demais. assim. Sabe qual é, né? A soberba de achar que tá tudo bem. Exatamente. E mais, essa distância entre o time principal e o time que precisa ser colocado no campo. Tá? O Grêmio fez uma avaliação de maior utilização das categorias de base e jogou esse time ainda sem minutagem para ser o imediato do time principal. O time principal não rendeu e daqui a pouco tu tinha muitos meninos que não tinham condição ainda de jogar, fazendo parte do time. A gente pode botar o Juan, a gente pode botar o Ricardinho, a gente pode botar uma série de jogadores. Vocês entenderam o que eu falei? Não, eu não entendi. O Internacional não pode criar a distância que tem entre esse time, 8 jogadores, do banco de reservas. Não pode. E isso é, de fato, complicado de se avaliar agora, mas existe uma diferença. Ontem o Inter termina o jogo com o Lucas Ramos, termina o jogo com o Lucas jogando aberto pelo lado, termina o jogo com um time que, se tu botar a escalação do time que termina o jogo, o Inter vai ter muitos problemas para enfrentar o Campeonato Brasileiro. Tiger Jan, que aparece na tela, vamos trabalhar, porque o Mano Menezes também falou com a imprensa, Tiger. E falou sobre o elenco do Inter e foi questionado sobre o fato de ele mesmo ter dito após a partida contra o Novo Hamburgo que o elenco do Internacional ele é enxuto, JB. E foi questionado, Mano Menezes, se esse elenco enxuto foi a causa do desempenho de ontem, do empate, que foi um empate amargo ontem contra o Caxias. A gente vai ouvir a palavra do técnico Mano Menezes. A equipe pode resolver os jogos e deve resolver os jogos e vai resolver os jogos com a formação e o elenco que tem. Se nós temos mais jovens ou menos jovens, são escolhas que fizemos, que achamos que são corretas. Eu ouvi muita gente falar que o gauchão era o momento adequado para colocar os jovens, e foram vocês que falaram. Eu ouvi muitos torcedores pedindo para fazer isso. Então, nós estamos fazendo isso porque foi uma escolha nossa. Todos nós pensamos muito isso, sabemos dos riscos que tem, porque é assim que é, mas são escolhas que temos que fazer, escolhemos fazer assim e estamos conscientes de que fizemos o certo para o Internacional. As outras coisas, tudo na sua hora, irão acontecer. A gente vai trocar pro Grêmio, mas eu só quero uma declaração tua sobre a declaração do técnico Mano Menezes, porque assim, o Mano... A gente está aqui há o quê? 25 minutos praticamente, Paulinho Pires, e ninguém tocou no nome do Mano Menezes. Absolutamente ninguém falou nada sobre o técnico do Internacional. Até porque o Mano Menezes é vítima de tudo que está acontecendo. Ele parece que ele concorda. Ele é vítima de tudo que está acontecendo Então, até ele é agora no uma Internacional. vítima coagida. O Mano Menezes, tá? Vítima coagida. Porque tu estás sendo forçado a ir na entrevista coletiva dizer que tu concorda digo com mais, tudo que está o acontecendo. Mano Menezes é a esperança que eu tenho, pelo que eu estou vendo, de não fazer um ano vexatório. Sabe que eu tenho uma Nossa senhora, que essa associação sabe que eu tenho é forte. sabe que eu tenho uma ideia
sobre o certo e o errado no futebol, que é muito relativa, tá? Primeiro, eu não acredito assim nessas verdades muito absolutas. Assim, o futebol não tem uma cartilha. O futebol é muito dinâmico, ele pode mudar o ambiente rápido. As coisas são muito assim. O que me impressiona é que, aí a gente pode pegar até a antítese do que o Baldasso está dizendo. Eu vejo uma espécie de entendimento de que o Inter tem a receita do futebol. A diretoria do Inter trata como se a receita tivesse com ela. Desde o primeiro dia da Isso, gestão. desde sempre, né? Isso foi com o Ramírez, depois foi com aquele outro treinador argentino, com algumas contratações e tal. Aí o Inter, de fato, contrata bem os jogadores ali, o Pedro Henrique, o Wanderson, o Vitão, o Depena, que joga muito também. Grandes, e foram muito elogiados por isso. E agora, mais uma vez, a gente vê isso. O Tiger está trabalhando com a gente hoje ou não? Tá. O Tiger está trabalhando com a gente. Eu me lembro até do posicionamento, e aí eu chamo o Tiger, porque o Tiger é um menino que tem muito boa memória nesse aspecto. Vocês lembram como era a leitura de alguns momentos do Inter, e a gente pode pegar o Barcelos também como vice-futebol, algumas verdades que eram posicionadas, que a imprensa de alguma maneira comprava essas verdades, replicavam isso, e depois se viu que quem foi crítico, o Baldasso foi muito crítico, por exemplo, ao Ramírez, se viu que, o Baldasso tinha razão, o Ribeiro tinha razão, as pessoas que não estavam naquela bolha tinham razão. E eu coloco, por que eu estou perguntando para o Tiger? Tu não está vivendo, Tiger, mais uma vez, o que aconteceu com o Inter na temporada do Ramírez, naquele início de ano Ramírez, e também no início de ano Medina. Nós não estamos vivendo a mesma coisa. O que está no Inter parece tudo perfeito e as pessoas angustiadas porque acham que não está. Ou seja, duas receitas completamente distintas e mais uma vez impondo a verdade. Curiosamente, nas duas primeiras, o Inter errou. Eu acho que tem angústia lá dentro, César. Eu vejo angústia lá dentro. Por exemplo, eu vejo angústia para tentar contratar. E quando a gente conversa com os dirigentes, eu vejo a preocupação deles para contratar. A situação do Miguel e do Medina era diferente, era algo de não mudar. O Inter diz que vai contratar, o Inter não diz que não vai contratar. O Inter garante, ontem a entrevista do Felipe Becker, que disse muito pouca coisa, mas ele falou isso, o Inter vai contratar. Por isso eu acho que é diferente. Naquele momento o Inter não mudaria nada do seu rumo, hoje o Inter está tentando mudar. Bom, vou fazer o seguinte, já fica com o Tiger Junk aqui na tela, porque eu quero a escalação do Grêmio, Tiger. Eu tenho. Vamos lá, colocar na tela a escalação do Grêmio, que hoje enfrenta o Juventude em Caxias do Sul. Às 7h30 da noite vai pintar na tela a escalação gremista, com Breno no gol. A defesa terá Fábio, Bruno Alves, Kahneman e na esquerda o Reinaldo. Aí dois volantes, PP e Carbacho novamente sendo mantidos como duplo. Cristaldo mais à frente, do lado direito Bitelo, do lado esquerdo Gabriel Silva, porque o Ferreira, com desgaste muscular, ficou de fora da viagem, e o Luiz Soares é o centroavante do Grêmio. Esse é o time do técnico Renato Portaluppi, deverá ser o time do técnico Renato Portaluppi para encarar o Juventude hoje à noite. Eu quero ouvir o CCD, porque o Tiger deu uma escalação, mas a gente tem algumas outras informações para o jogo de hoje, 7h30 da noite, contra a equipe do Juventude, lá em Caxias do Sul. Enquanto eu faço o caco, a câmera foi para o CCD. Ah, era o Caco? Claro. Não, é que eu queria criticar o Jefferson. Ah, que eu não sabia. Era isso, porque quem tem que receber desculpas é o Meneghetti, tá? Por quê? Claro, confundir JB com o Meneghetti, a desculpa não é pra ti, é pra ele. Ô Jefferson, se tu não falar separemos já é uma grande coisa, entendeu? Os caras que falam separemos no... Mas, coisa já não... o X9 ajuda. Me ligou de manhã. X9 ligou, eu atendo assim, ó, fala X. E ele fala E ele me passou uma informação. Joga De Barbosa na lateral esquerda. Não joga o Reinaldo. Não joga o Reinaldo. Tá, mas então, peraí. Não é mais preservação. Então, ganhamos a titularidade ou não? Tá melhor que o Reinaldo. Ganhamos a titularidade de Diogo Barbosa em relação ao Reinaldo, conforme prevíamos pelos primeiros movimentos do Reinaldo? Uma boa Eu frase. tenho uma outra dúvida. O Galdino tá relacionado, né? Tá. O Grêmio não tem não tá o estrelas. Ferreirinha. E o único que é o Galdino não vai jogar. Tá, mas o Gabriel Silva... Só um pouquinho, só um pouquinho. Espaço. Não. Meio espaço. Para com o meu espaço. Gente, vamos ser muito prático aqui. Peraí, deixa eu só ser prático aqui. Quem é que te disse que existe essa função O meio Roger espaço? disse pra ele.
Roger Cara, disse pra ele. infelizmente, eu não o tenho Ribeiro tá culpa muito chato, se cara, a pelo falta de amor de cultura Deus. futebolística conceitual de vocês, ela tá na cara aí, né? O meio espaço é o que o Grêmio sempre fez com o Juliano, Ramiro, né? Nicão fez muito isso no Atlético Paranaense. Mas o Nicão é atacante. O Alisson mais ou menos também fez. O Negueba foi tentado ali, né? O que é o meio espaço? É um extrema. Ele não é extrema, ele joga por ali, em diagonal pelo meio, ele compõe meio. Mas pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ribeiro, comentarista Nutella tem que ser jovem. Velho Nutella, até porque não seria Nutella, seria amendocrenha, alguma coisa daquelas coisas antigas que tinha. Não pode ser velho Nutella, eu preciso citar aqui a grande notícia. Qual é a grande notícia? Tá, mas peraí, tu tem uma grande notícia e tu esperou 36 minutos de programa para dar a Maior grande do que notícia, Diogo é isso? Barbosa estar assumindo a titularidade da lateral esquerda? Fabiano Baldasso. Como nós não temos câmera, vou eu aqui. Troca, vai pra lá um pouquinho. Vai pra lá um pouquinho, fico César eu adora aqui, fazer tá? isso. Bota aqui na câmera. A câmera, bota a câmera que era de Então, no Baldasso. piloto automático, né? Nós, já que a câmera não se mexe, nós nos mexemos. Exatamente. Né? Então é o seguinte, a grande notícia. Gabriel Silva é a grande notícia. Qual é a grande Essa notícia? é a grande notícia. Na ponta esquerda? Gabriel Silva como extrema pela esquerda. Tô curioso pelas informações com relação a Ferreira. Curioso. Tá, mas o Ferreira não. Só para as pessoas saberem, o Ferreira não está jogando porque não pode jogar. Por que ele não pode? Não sei, foi liberado? Preservação. Essa é a notícia. Tá, mas aí é sequência. Gabriel Silva Agora tem é... informação. Gabriel Desgaste Silva... muscular, Desgaste muscular, o Ferreira, tá? Eu falei aqui. Desgaste muscular. Isso, desgaste muscular. O Ferreira não joga, joga Gabriel Silva. Renato, respondendo a pergunta de Ribeiro Neto na Câmara 4... Oi. Tá? Por quê? Por que Galdino não joga? Gabriel Silva é a grande notícia. Pela primeira vez, junto aos titulares, desde o início, teremos um menino de 21 anos jogando nessa posição. Esse é um negócio muito legal, tá, Baldasso? Isso está explicado Isso é um agora negócio por muito que legal. aquelas imagens do Renato com o Gabriel Silva falando de posicionamento. Tá? Isso é muito legal da gente conversar, tá, Baldasso? né? Tu vai concordar comigo. Nessas horas, quando tu remonta trabalhos e tal, tu precisa ter um pouquinho de sorte também. Sorte. Não, mas tu precisa ter um pouquinho de sorte. Sorte. Não, falando sério, eu não tô brincando. O Grêmio, quando se remontou em 93, vindo da segunda divisão, com o Olha presidente onde tu Fábio vai chegar. Não, o Grêmio... Teve bastante sorte. O Grêmio teve alguns jogadores que acabaram... O próprio Darley é objeto da sorte. Vocês sabem disso. Da sorte ou do dinamismo do futebol e tal. O Inter, da mesma maneira, a gente lembra quando surge Sobis, teve um pouquinho ali de mágica disso. A sorte do Grêmio pode ser esse jogador. Por quê? Porque esse jogador é jovem, esse jogador joga do meio para frente, e esse jogador, se ele der o estalo esse ano, lembrando que ele está um ano já dentro do profissional, ele jogou a Taça São Paulo do ano passado, ele é a moeda. Ele é a moeda. Se ele joga esse início, vai bem, ganha titularidade, ganha espaço, esse jogador viabiliza tudo que o Grêmio está fazendo. Tem uma coisa que a gente Pode voltar, tem que... Baldasso. Tem uma coisa que... Foca em mim aqui. Tem uma coisa que a gente tem que chama atenção, tá? Eu falei do Galdino só, mas tinha Gustavinho, tá? E a opção é o Gabriel Silva. Então, há uma análise criteriosa do Renato, com base nos treinamentos, né? Exatamente. Para dar ao Gabriel Silva uma hierarquia em relação aos dois novos contratados. E isso me chama a atenção. E, cara, eu vou dizer para ti, Cezinha, eu torço muito pelo Gabriel. E tu gosta dele, tá? inclusive? Gosto dele, Gabriel, só tem que um componente nessa ele história. não desabrocha. Algum momento o Gabriel tem que fazer isso que tu quer. Mas, Ribeiro, ele Tá tem na um ano hora. de profissional, ele surgiu no Gauchão do ano passado, ele tem um ano de profissional. Não, e o Desabrochar. Gabriel... Eu até entendo que ele precisa bancar agora o ano para ele se firmar. Mas assim, ó, eu acho que tem um componente a mais nessa história toda, tá? Ele recebeu uma proposta do Cruzeiro, do nosso Calhau verdade. aqui. Isso. O Calhau tá bem informado, né? O Calhau é nosso bem produtor. informado. Tudo bem. E aí o Calhau conseguiu essa proposta do Cruzeiro, ela existiu. Chegou na mesa do Grêmio e o Renato disse, não, tu vai ficar, eu te quero, eu vou te botar pra jogar, tu vai ter tua chance porque eu gosto de ti, acho que tu vai dar certo. Então assim, vamos lá, tem um pouco isso no futebol, não estou dizendo que é certo ou errado, só estou relatando. Pô, o cara teve uma oportunidade, eu prometi pra ele que ele vai ter sua chance, ele tá recebendo sua chance. O Bitelo foi assim com o Roger, né? O Bitelo mas estava indo pro Ceará e aí o Roger... Na verdade, Roger veio aqui. o Roger botou os dois, né? O Gabriel não vingou. O Gabriel foi torrado, né?
Foi, lá no jogo contra o Ituano. Lá no jogo contra o Ituano. Mas eu quero colocar, Gabriel Silva. Quem é Gabriel Silva, tá? Jogador que estava no interior de São Paulo, vem pro Grêmio, é meia na base. Ele jogava de um lado o Kaká, do outro lado o Rubens, na frente dele jogava o Cauã Kelvin. Ele faz uma ótima Taça São Paulo, sobe pro profissional, tem uma outra oportunidade no gauchão e tal, e fica trabalhando lá. O Gabriel é um talento ambidestro, um jogador que era originalmente meia. A gente sabe que quando tu bota o pé no profissional, a posição de origem não é uma coisa tão fixa. O Gabriel é um talento. Eu só peço sorte. Hoje, quando eu começar a ver o jogo do Grêmio, tá? Eu só vou pedir, cara, é que às vezes o futebol, por mais técnico, científico que seja o futebol, às vezes é uma jogada que a bola encaixa pra ti no pé bom, tu chuta, faz o gol, entra a moral do jogador, o torcedor já empurra e as coisas não... Eu só quero isso. Imagina a tua cara amarela quando o Gabriel Silva meter de direita e tu aqui, ó, bola só. Tu tá parecendo... Te lembra do Chaves? Quando ele entrava dentro do barril? Ele fazia assim, ó. Tu sabe, ô César, eu não entendi a tua insinuação em relação ao Ferreira. Tu falou meio jocoso, tu acha que o Ferreira pode estar perdendo titularidade? É que eu tenho uma ideia sobre o Ferreira, tá? Ferreira tá com, indisposição física... Muscular, tá? De novo. Eu fui o cara aqui que disse, vamos deixar o Ferreira tem que jogar. Só que o Ferreira, historicamente, tem isso. No ano passado ele não jogou. Tu vai olhar, tem 4 lesões musculares no Ferreira. 4. Tá, mas agora não é lesão, ele tá sendo preservado. Agora não é lesão. Se tu lembrar... O Ferreira saiu no jogo, tu estavas comigo no jogo. O Ferreira saiu do jogo para entrar o Gabriel Silva no último jogo, como? Ele sai... Tava mal? Mal. Não, fisicamente mal. Sim. Então, e depois de fazer um grande jogo... Ele tinha feito o jogo em Bento que eu cansei só de olhar para ele jogando. Não, maravilhoso. Então, não sei o que acontece, não sei o que fazem fisicamente com esse menino, que ele tem... estágios malucos. Eu não sei se ele trabalha, não entendo, eu gostaria de entender. Mas eu quero o Ferreira, tá? Eu quero o Ferreira à disposição do Grêmio. Porque Tiger Junk precisa mais uma vez te informar algo que vai te desconcertar. Vamos lá. Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional, falou sobre prazos para a contratação. E a gente ouve o que disse o dirigente. Olha, pode chegar durante o Gauchão e também antes da Libertadores. Eu acho que o Inter não está perdendo tempo, o Inter está fazendo de uma maneira responsável, de uma maneira coerente e está trabalhando bastante nisso. O Inter não está perdendo tempo. Eu falei, pode chegar jogador durante o Gauchão, pode chegar jogador antes da Libertadores, mas eles vão chegarem. Agora, nós não podemos fazer uma loucura do mercado, começar a pagar o que a gente não pode, porque nós não vamos fazer. E vocês vão gostar das contratações. Vão ser muito criativas, muito boas, e eu garanto que o torcedor também vai gostar. O torcedor está impaciente, ele tem toda a razão, mas ele vai ficar feliz. Bom, só para a gente comentar aqui jornalisticamente o que fica da entrevista. As contratações, elas podem vir no Gauchão, como podem não vir no Gauchão. Elas podem também vir na Libertadores, como podem não vir na Libertadores, mas elas vão chegar. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Vai ser criativo. Vai ser criativo. Eu não entendo. Gente, sério? Tu pode olhar... tu não vai defender. Não, tu não vai defender. Não vou defender. Só vou dizer isso aqui é um desserviço se tu defender essa entrevista. É um desserviço. Ribeiro, tu não pode fazer isso com o Esporte Clube Internacional. Tu não vai defender. Não dá, o cara foi mal. Não, tu não vai falar. É censura. Deixa o Ribeiro falar, não pode fazer isso, JB. Tá, mas Ribeiro, eu só posso soltar uma frase. Eu quero te ouvir, Ribeiro. Obrigado. Vamos falar. Claro que tu quer ouvir, mas é óbvio que tu quer ouvir. Fecha aqui, dá licença. Tu não tem problemas auditivos, né? Auditivos às vezes tem. Mas normalmente não tem, né? Normalmente cognitivos tem às vezes. Também, mas tudo bem, faz parte. Tu chegou a ouvir ele dizer o seguinte, olha a frase que ele disse. Vocês vão gostar das contratações. São criativas. Empolgante. E o torcedor, porque ele falou para a imprensa, que a imprensa vai gostar. E o torcedor também vai gostar.
Por que Tu imagina se ele tivesse dito assim, ó, Só um pouquinho. as contratações que eu tô fazendo, elas não são criativas e o torcedor não vai gostar. Não é isso. É que assim, ó, embora você esteja zombando. Imagina se ele tivesse dito Embora você esteja zombando e não foi para isso que eu chamei para te ajudar, entendeu? Isso é o mais importante, tem uma informação aí que ninguém sabe. Ele está informando que o Inter está dito. E mais, Baldasso, Imagina se ele tivesse ele dito está assim, ó, dizendo que tu vai gostar das contratações. nós vamos viver Então ainda, deixa eu nós dizer uma vamos coisa. viver, por favor, nós vamos viver ainda o dia. Eu gostaria de deixar claro, Baldasso. Fala, Paulinho, fala no ar, Paulinho, fala. Tem que controlar os caras aqui, senão eu não consigo, velho. Deixa eu dizer uma coisa. Não, o Paulinho quer falar. Cadê o Paulinho? Não tem o Paulinho. Vamos dar uma segurada, pessoal, porque nós estamos correndo contra o tempo. Tá, só uma frase então. Um recado a todas as namoradas que eu tive até hoje. Todas as vezes que eu disse pra vocês que eu ia dar de Dia dos Namorados um presente criativo, é porque eu não tinha dinheiro e inventava qualquer porcaria pra dar pra vocês. Ai, Paulinho, eu já nem sei mais o que é Tiger. Eu achei maravilhosa a frase do Paulinho, foi genial. Pessoal, vamos dar uma parada porque o tempo está correndo. No caso é vamos dar uma acelerada porque o tempo está correndo. Vamos dar um abraço, 2 abraços aqui, pessoal. Não, Ribeiro, abraço não. Eu fiz vídeo, o pessoal foi embora. Alô, Davis Quevedo, aquele abraço. Nilton Saad, Fabiano Oliveira. Abraço e obrigado. Eu vou seguir fazendo vídeos. Objetivamente, eu queria que vocês parassem de falar, é isso? Exatamente, obrigado. Então vamos lá, Tiger. Eu quero falar sobre Vina, porque tem uma informação que foi dada pelo empresário do jogador, o André Cury, em entrevista para a ESPN. Ele afirmou que sim, o Vina está saindo do Ceará, que sim, o Grêmio é uma possibilidade de destino para o jogador, mas que existe um concorrente, um alvinegro paulista, que pode ser o Corinthians e pode ser o Santos, os dois alvinegros paulistas de maior expressão no futebol, que vai, enfim, contra aquilo que a gente havia apurado. O Grêmio dá quase como certo o negócio pelo Vina, mas de acordo com o empresário, tem um concorrente nessa jogada, JB. No ar, com atrasados da bola, direto para colocar. Tu não deu opinião, tu não deu uma opinião hoje, JB. Hoje é o melhor dono da bola da história. Vamos, não tem tempo. Fica corneta. Por que o Inter não consegue vencer no Gauchão? Sistema defensivo fraco, 7%. Erros individuais, 8%. Erros coletivos, 13%. Grupo insuficiente. Vá, não brinca. Aí, cara. 72%. Aí. Ô, Mota, tu tá vendo, não tem um espacinho para mim aí contigo durante a tarde? Porque eu tô meio que sofrendo com meus colegas aqui, né? Eu tô vendo, tem espaço para todo mundo. O Boa Tarde Rio Grande é coração de mãe. Eu tô vendo, porque assim, eles disseram que o melhor... Eu tô aqui como comentarista, como debatedor, e foi o melhor programa que eu fiz porque eu não dei nenhuma opinião. O que tu achas disso? Isso é um absurdo, viu? Depois eu tenho que conversar com o Baldasso, com o César Dias e também com meu amigo Ribeiro Neto, porque isso é uma injustiça. Falar isso do meu querido JB é injustiça. Obrigado, Mota, obrigado. Tamo junto. Vou torcer pro Corinthians no próximo jogo. Opa, gostei. Valeu.